Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, aqui de Piraquara. Eu venho com muita alegria mais uma vez conversar com vocês. Para os que não me conhecem ainda, eu sou a Ana Rita, trabalhadora voluntária do Centro Espírita Nosso Lar de Pinhais. Pinhais e Piraquara são municípios vizinhos. E nós, como eu brinco geralmente, somos aqueles vizinhos de cerca que se conversam bastante. Estou muito alegre, pela oportunidade de estar com vocês novamente. E agradeço a Jesus, o nosso Mestre bendito, por esta oportunidade. Hoje eu trouxe para nossa reflexão 3 textos do Espírito Emmanuel, aquele que foi mentor do Chico Xavier. Estes 3 textos estão em 2 livros da coleção Fonte Viva. 2 destes textos estão no livro Caminho, Verdade e Vida e o outro no livro Fonte Viva. São 3 enfoques da mesma passagem, da mesma situação que Jesus nos traz. Então, 2 deles são referentes ao momento final da passagem de Jesus, que se dá logo após a última ceia, em que ele vai até o Horto das Oliveiras, ou um local conhecido, é um bosque conhecido como Getsemane, que fica nas redondezas de Jerusalém. E leva consigo 3 apóstolos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. O primeiro texto que Emmanuel nos traz, que é o capítulo 88 do livro Caminho, Verdade e Vida, o título é Velar com Jesus. E ele comenta do Evangelho de Mateus, o capítulo 26, versículo 40. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vamos ver um pouquinho o contexto em que isso aconteceu. Jesus, sabendo do que aconteceria na sequência, do que ele teria que passar e nos passar de ensinamento, porque, como a gente já comentou várias vezes, nenhum segundo da vida de Jesus foi em vão. Ele sempre tinha alguma coisa para nos ensinar, em todos os momentos. Foram 3 anos de vida pública, mas ele nos trouxe ensinamento desde o momento do seu nascimento. Quando escolheu uma manjedoura, um local onde eram abrigados os animais alimentados, para começar nos falando, já desde sua chegada, sobre a humildade. E nesse trecho, ele inicia aqui: Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então ele foi orar, foi fazer o seu contato com Deus, foi se fortalecer para o que vinha na sequência. Então, os discípulos que o acompanharam adormeceram. Como ele fala aqui, que seus olhos ficaram pesados, os discípulos, eles não aguentaram. Trazendo para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, quantas vezes nós não conseguimos velar com Jesus? Quantas vezes adormecemos? Vamos pegar na nossa vida prática, no nosso dia a dia.
Quantas vezes nós adormecemos no meio de um Pai Nosso? A gente não aguenta. Então, por aí dá para a gente entender um pouco o que aconteceu com os discípulos. Só que o sentido que Emmanuel dá para essa passagem, o velar com Jesus, é muito mais amplo. A nossa pretensão não é interpretar o que Emmanuel trouxe, mas sim compartilhar com vocês um pouco do que eu entendi sobre essa fala do Emmanuel. Porque ele inicia esse capítulo dizendo: Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. Então, o adormecimento dos discípulos, Jesus utiliza como um ato simbólico. Quantos de nós ainda está adormecido para a vida maior que Jesus nos traz, que Jesus nos apresenta? Quantos? Quanto tempo estamos dormindo? E ele continua, Emmanuel. É interessante lembrar, todavia, que sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo ao supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Então ele não convidou para acompanhá-lo ao horto qualquer pessoa. Ele convidou aqueles 3 discípulos que já estavam preparados, aqueles que o acompanharam desde o início da sua vida pública, aqueles que que ouviram seus ensinamentos, que viram as curas, que viram os milagres, que ouviram os diálogos com os sacerdotes, e mesmo esses adormeceram. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. Há quanto tempo Jesus está nos chamando a acompanhá-lo? Há quanto tempo ele espera que nós estejamos junto com ele no caminho da vida maior? Há quanto tempo vem acontecendo esse chamado? Nós podemos parar e pensar, não, mas eu comecei a minha vida religiosa, a minha vida espiritual, o meu interesse pela espiritualidade faz 5 anos, faz 10 anos, faz 15 anos, 20 e tantos anos. Mas nós estamos olhando para este momento que estamos aqui. Mas o chamado de Jesus vem desde sempre. Desde que nós despertamos da animalidade para a vida hominal, Jesus vem nos chamando. Jesus vem nos dando oportunidades de crescimento, oportunidades de trabalho, e nós optamos pelo adormecimento. Emmanuel continua. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Mas o que seria esse nosso adormecer no mundo? Na história de Pedro e os outros 2 discípulos,
Eles estavam cansados, eles se encostaram ali para velar, para orar com Jesus e adormeceram. Mas o que é o nosso adormecimento no mundo? Nós adormecemos quando deixamos de lado os nossos compromissos com Jesus para dar prioridade aos compromissos do mundo. Sim, nós estamos no mundo, nós precisamos viver no mundo. Nós precisamos ir em busca do nosso sustento, nós temos direito ao nosso conforto, nós temos o direito ao nosso lazer, mas o que nós fazemos é sobrepor tudo isso acima do nosso compromisso com Jesus. Ah, mas eu preciso do conforto, eu preciso do trabalho. Mas será que nós não podemos levar Jesus para o nosso trabalho? Será que nós não podemos levar Jesus para o nosso lazer, para a nossa convivência em família, para a nossa convivência entre amigos? Normalmente nós nos envergonhamos. Ah, o que meus amigos vão pensar de mim? Se eu estiver lá no grupo e não estiver bebendo, se eu não estiver fumando, se eu não estiver falando obscenidades. O que vão pensar de mim se eu tirar 1 hora por semana para dedicar à minha vida espiritual? Nós adormecemos para o espírito e nos mantemos adormecidos no mundo. Ele continua. Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Todos, sem exceção nenhuma, todos nós, ao reencarnarmos, trouxemos compromissos com Jesus. Alguns, os chamados missionários, trouxeram compromissos grandiosos, compromissos com multidões. Mas nós, todos nós, trazemos compromisso com alguma coisa. Às vezes o nosso compromisso é com uma pessoa. Nosso compromisso é caminhar ao lado de uma pessoa. O nosso compromisso é levar a cabo uma função, uma tarefa. Mas todos nós trazemos compromissos. Olvidando, esquecendo o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observar em grande conta os dias rápidos do corpo que o corpo físico lhes oferece. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer: a vida é curta, vamos aproveitar. A vida é breve. Quantas vezes nós mesmos falamos isso? Sim, a nossa passagem aqui na Terra é curta. É muito pouco tempo. O que são 70, 80 anos diante da eternidade. Então aproveitemos bem. Só que nós achamos que aproveitar bem a vida é gozar muito, é beber demais, comer demais, praticar sexo demais, é usufruir as coisas da terra que são efêmeras, que passam, que se acabam. A matéria, ela se decompõe. Por mais que nós tentemos conservar, preservar a matéria, ela se decompõe, ela acaba. Então, todos aqueles prazeres da carne que nós vivenciamos acabam. Mas o que nós conquistamos para o espírito, que é imortal, esse nós levamos conosco para sempre. Podemos usufruir os prazeres da terra, da matéria? Sim. Desde que tenhamos a medida certa. Desde que tenhamos a consciência de que este momento é breve e deve ser aproveitado ao máximo. Como eu comentei no início,
Jesus esteve entre nós apenas 33 anos. O que são 33 anos? Quase nada. E foram os 33 anos que marcaram a história da humanidade. A história da humanidade, ela se divide em antes dele e depois dele, que viveu 33 anos e de vida pública foram um pouquinho mais de 3. Ele aproveitou todos os segundos da sua passagem para fazer a vontade do Pai. Nós não precisamos fazer da nossa vida um sacerdócio, porque nós nem temos condições ainda para isso. Nós não temos, como eu falei também, nós não somos missionários. Mas nós podemos aproveitar o máximo possível do nosso tempo, da nossa hora, para fazer o bem, pensar o bem, desejar o bem. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. E Jesus disse: não pudestes velar comigo nem uma hora? Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência. Nós estamos vivendo um momento hoje histórico. Nunca antes na história da humanidade houve algo como está acontecendo hoje. Um pequenino vírus que não consegue nem ser visto em microscópio comum, é preciso que se tenha um potente microscópio eletrônico para poder se ver esse vírus, está mudando a história da humanidade. Está nos mostrando o quão breve é essa nossa passagem, o quão frágil é esta matéria que nós estamos ocupando nessa passagem. Está nos mostrando isso. Nós sabemos que Deus não faz nada em vão. Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Se nós que estamos aqui hoje, encarnados, neste momento grave da história da humanidade, não aproveitarmos para abrir a nossa mente, para refletirmos, para pensar melhor a nossa caminhada, nós chegaremos no mundo espiritual apavorados, desesperados, sofredores. Os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Nós estamos vivendo um momento tecnológico, um momento de interação virtual. Teoricamente, seria para sobrar mais tempo para nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Hoje nós não levamos mais horas a fio à beira de um fogão. Nós temos equipamentos que nós podemos executar tarefas em menos de um quarto do tempo que nossas mães, nossas avós executavam. Nós temos veículos de locomoção. Até algum tempo atrás, para se ir de Pinhais para Piraquara, levava-se quase uma hora. E nós somos aqui um do lado do outro. Até mais tempo.
porque se ia a cavalo, se ia de carroça. Hoje nós temos carro, nós temos ônibus, nós temos veículos que nos levam e nos trazem em tempo recorde. E não nos sobra nenhuma hora para dedicarmos ao Espírito. Quando normalmente nos chegam pessoas em sofrimento, chorosas, nós costumamos perguntar: você e a sua família têm o hábito da prece? Independente da religião. O hábito da prece. As pessoas se espantam. Ah, eu rezo quando acordo, eu rezo. Mas a gente repete: vocês têm o hábito de se reunir em prece? A gente não pede muito. 15 minutos o evangelho no lar. 15 minutos orando juntos. Dando exemplo para os filhos, para as crianças, mesmo os pequenininhos que ainda não entendem, que nós achamos que eles não entendem. Conversar sobre Jesus, ler uma passagem, pegar um livrinho desse aqui, simples, ler uma passagem, tira uma reflexão sobre o que foi lido. Nem uma hora pudestes velar comigo. A gente não pede muito, é uma hora por semana. De todas as horas que nós temos na semana, Joana de Ângeles nos aconselha: tira uma hora da tua semana para o teu encontro com Deus. E nós não achamos tempo nem para isso. Mas vamos para o outro texto em que ele trata da mesma passagem, Emmanuel, que é o capítulo 87 do mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida. E o título é Por que dormis? Ele vai tratar da mesma passagem, só que no Evangelho de Lucas. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. É a mesma situação, o mesmo momento, só que agora na visão do apóstolo Lucas. E Emmanuel começa o texto assim: nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades no bem. É o que nós acabamos de falar. Nós hoje temos todas as comodidades possíveis. Hoje nós não precisamos nem sair de casa para ter uma refeição. É só abrir um aplicativo, digita ali, dali a pouco tem um entregador batendo na sua porta. Não precisa mais nem pagar com dinheiro. Não precisa mais nem ir ao banco pegar dinheiro para pagar esse entregador. Pelo próprio aparelhinho ali, você paga. Quanto tempo nós temos disponível? Quanto tempo nós temos para nos entregarmos à vida espiritual? A leitura de um bom livro, assistir uma palestra, assistir um filme, um bom filme. Quanto tempo nós temos? E não encontramos tempo para Jesus, porque nós nos acomodamos. Quantos de nós passamos uma vida inteira acomodada? Mas daí a pessoa pode dizer: não, mas eu trabalho muito, eu faço muita coisa. Não é esse tipo de acomodação que a gente está falando, da pessoa que deita e dorme. É a acomodação da pessoa que se entrega para o mundo. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Então era aquela situação
em que eles já pressentiam que iam chegar momentos difíceis, que eles viveriam momentos dolorosos, e eles se entristeceram, porque Jesus havia feito revelações para eles. E eles se entristeceram. Só que veja a diferença. Enquanto eles dormiam de tristeza, Jesus orava fervorosamente. Jesus estava na ação e eles na acomodação. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Voltando ao nosso momento atual. Estamos vivendo momentos de grande dor. Muita dor. Quantos amigos, quantos familiares em sofrimento nas UTIs, quantos estão partindo, quantos afetos nossos estão se afastando de nós. Há quanto tempo nós não podemos abraçar os amigos, os familiares, os mais velhos? Estamos num momento de grande dor, mas isso não justifica o nosso adormecimento, não justifica a nossa acomodação, muito pelo contrário. Jesus, no momento de grande dor que se aproximava, ele orava fervorosamente no horto. É momento de trabalho, é momento de ação. Ah, mas eu não posso ir lá. Não precisa ir lá. Ore, pense, emane bons pensamentos. Mude os pensamentos. Ah, mas eu não gosto de fulano. Não é momento mais de não gostar. É momento de entregar a Deus o sofrimento, entregar a Deus a raiva, entregar a Deus a mágoa. Não dá mais tempo de não gostar, não dá mais tempo de não querer. Orava fervorosamente. Emmanuel falou para Chico no finalzinho da caminhada do Chico, quando ele estava no hospital, e que ele se queixou, e agora não posso mais ajudar ninguém. Emmanuel falou para ele: enquanto você puder fazer uma prece, você estará ajudando. E ele continua, que o aprendiz figurará o mundo como o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Fisicamente nós estamos limitados. Nós não estamos podendo ir até o outro. Nós estamos tendo que tomar muito cuidado, temos que cuidar de nós, temos que cuidar do outro. Porque nós não podemos ser também suicidas. Ah, eu não ligo. Eu confio em Deus. Não. Nós podemos e devemos e temos que confiar em Deus. Mas essa confiança em Deus tem que ser racional. Eu tenho que me cuidar pensando no outro. Eu não posso me tornar um peso na vida do outro. E eu tenho que cuidar da vida do outro. Eu não posso levar a doença para o outro. Então eu tenho que respeitar. Tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar do outro. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou do grupo de risco. Ah, eu não posso me expor. Mas a prece não pega vírus. O pensamento não pega vírus. Eu posso emanar bons pensamentos. Eu posso desejar que o outro se cure, que o outro esteja bem, que o outro seja amparado pela espiritualidade. Eu posso emanar energias que chegarão ao outro. Então nós temos condições de operar, porque o Cristo está
como ele fala ali, prossegue em serviço redentor. Recordando a prece em Getsêmani, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Vamos deixar nossas vaidades de lado. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos todos nivelados pelo sofrimento. Estamos todos nivelados pelo amor do Cristo. Mesmo aqueles que não creem no Cristo. Jesus não exige que o ser humano o siga desta ou daquela forma. Ele pede apenas que amemos. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Nós vivemos um momento em que a inutilidade nos rodeia de todas as formas. A inutilidade nas mídias, nas redes sociais. O que é a inutilidade? São aquelas coisas que nos levam a pensamentos negativos, a pensamentos destruidores, a pensamentos de rivalidade, a pensamentos de secção, de cortar relações. Não precisamos disso. Tudo isso é inútil. Nós não precisamos concordar com o pensamento do outro. Nós precisamos respeitar o pensamento do outro. Tudo isso, quando nós discordamos, quando nós brigamos, quando nós ofendemos, quando nós nos ofendemos, estamos sendo inúteis. Porque o momento é de união, união de corações, união de pensamentos. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações em pesadelos e fantasias. Quando a nossa alma dorme, nós nos desligamos do Cristo. Nós nos afastamos. Nós não estamos falando aqui do sono físico, aquele necessário para o descanso do corpo e para a liberdade do espírito. Porque nesse sono físico, se nós quisermos, se nós tivermos o interesse, nós estaremos trabalhando. Enquanto o nosso corpo físico repousa ali, agasalhadinho, deitadinho, nosso espírito se liberta e, se nós quisermos, nos encontramos com os benfeitores espirituais e somos levados ao trabalho, ao cuidado daqueles espíritos que estão em sofrimento, encarnados ou desencarnados. Mas nós temos que querer, nós temos que ter esse desejo. Nós temos que criar o hábito do trabalho, o hábito da prece, para que no momento do sono do corpo físico, esse diário, que normalmente acontece à noite, nós estejamos à disposição de Jesus. Mas aqui ele está falando do adormecimento da alma a vida inteira. Aqueles que acham que a vida acaba com a morte, que tem que viver o máximo do prazer, que tem que acumular bens, que tem que ter coisas. Nós podemos ter coisas, mas não podemos ser das coisas. E o último texto que eu deixo para a reflexão de todos está no livro Fonte Viva. É o capítulo 66,
o título Acordar e Erguer-se é um outro enfoque. Este está baseado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, item 14, onde ele diz: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Quantos de nós dormimos e estamos mortos para a vida maior? São os chamados mortos-vivos, que a mídia transformou nos chamados zumbis. Somos nós quando nos apartamos da vida espiritual. E ele inicia esse texto dizendo que há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. A nossa passagem na terra, no outro texto ele comparou a 1 hora diante da eternidade. Aqui ele está comparando a um dia, um glorioso dia que Deus nos dá para nós estarmos aqui aprendendo e praticando o que aprendemos. Voltando ao momento que vivemos hoje da pandemia. Como que nós vamos sair desta fase? Será que nós aproveitamos para aprender alguma coisa? Nesse momento em que nós precisamos ficar dentro dos nossos lares, convivendo com os nossos familiares. Quantos casamentos nós tivemos notícias que acabaram agora na pandemia? Porque antes, desse momento de ficarem os dois, a família, a sós dentro da sua casa, não se conheciam. Que tiveram que nesse momento de passar a maior parte do tempo dentro dos seus lares, se reconheceram e descobriram que não tinham afinidades. Será que nós aproveitamos esse momento para observar aqueles que estão ao nosso redor, para aprender a conviver com eles, para treinar o desapego, para treinar o perdão, para treinar o pedido de perdão, o perdoar e o se auto-perdoar? Será que nós aproveitamos bem esse momento? Como que nós despertaremos depois que passar tudo isso? Ele complementa aqui. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Chega o momento da dor, chega o momento do sofrimento e despertam. Aí acordamos assustados, acordamos, meu Deus, existe um ser superior, e ficamos em êxtase. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis ao auxílio dos nossos afeiçoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Mas não basta recomendar, ele continua. Não adianta a gente falar para o outro, acorda, levanta, desperta tu que dormes, se nós mesmos não colocamos em prática na nossa vida o que nós já aprendemos. A doutrina espírita, ela é maravilhosa nesse sentido, de nos trazer luzes sobre o Evangelho. Coisas que até algum tempo atrás nós não entendíamos, com a chave da doutrina espírita nós começamos a entender. Só que não basta só entender, temos que começar a colocar em prática. E aí ele encerra essa passagem dizendo: Disse Paulo,
Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Então, o que Emmanuel nos traz que não adianta só nós despertarmos. Nós temos que despertar, temos que acordar, mas temos que nos levantar. E o ato de levantar exige esforço, porque nós trazemos todo o peso da nossa inércia que nos puxa para baixo. O levantar o espírito é demorado, é trabalhoso, mas nós temos que começar. Não importa se nessa encarnação a gente não consiga ainda, mas nós temos que tentar, nós temos que começar. Nós temos que começar o nosso treinamento, fortalecer os músculos da nossa alma para que nós possamos nos levantar. E como que nós fortalecemos? Através da prática do bem, através da prática do amor. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos que nos amar, amar os que nos rodeiam, para podermos amar a Deus. Essa era a nossa reflexão para hoje. Espero que Jesus esteja em cada lar, que a equipe espiritual que trabalha para Jesus esteja envolvendo a cada um que está nos assistindo nesse momento. Que Jesus nos abençoe. Até mais.